Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Na doutrina espírita, nós falamos constantemente sobre fazer o bem, porque assim, tanto nós ajudamos o nosso semelhante, acolhendo, auxiliando, estendendo a nossa mão, como também, quando atuamos como agentes do bem, nós criamos condições para a nossa própria paz interior, para a nossa própria evolução espiritual, saindo de nós mesmos e indo até o nosso próximo. E aí vem a nossa reflexão do programa de hoje. Será que nós já conseguimos desenvolver o amor e a empatia em relação à dor alheia e nos movermos para, de fato, ajudar? E antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Mãos em serviço. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir Ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Hoje em dia, se vê muito nas redes sociais frases e pensamentos sobre a importância da empatia com a dor do próximo, sobre a gentileza, mas o que nós gostaríamos de refletir juntos aqui, até para o nosso próprio bem, para o nosso próprio amadurecimento espiritual, vai hoje um pouquinho além. Vamos pensar com sinceridade. Nós temos nos esforçado para não só termos empatia com o nosso semelhante, mas também para realmente sairmos de nós mesmos e estendermos as mãos para quem precisa? Ou ainda estamos numa etapa anterior, que nós nos sensibilizamos com a dor do outro, entendemos a necessidade de se fazer algo, mas ainda não entendemos qual o nosso papel? Ou ainda não sabemos como fazer, como nos desapegar da nossa zona de conforto e agir em benefício daquele que sofre de uma maneira mais concreta.
É muito importante, sem dúvida, nós termos empatia pelo sofrimento do outro, até porque esse é o primeiro e muito importante passo. Mas conforme nós avançamos na senda evolutiva, nós vamos percebendo que é também um convite para uma mudança de atitude. Tudo isso nos leva a refletir sobre como temos lidado com a dor alheia, afinal. Será que nós temos nos deixado comover pela situação difícil do nosso próximo, buscando pensar em alternativas de como podemos agir para auxiliar? Ou nós preferimos não pensar muito a respeito porque ainda não sabemos também exatamente o que fazer? A palavra empatia, na sua etimologia, quer dizer colocar-se no lugar do outro e poder sentir o que ele sente, participar afetivamente do que o outro sente. Se nós conseguirmos praticar a empatia verdadeira, estaremos vivenciando a mensagem de Jesus, que nos convidava a amarmos os nossos irmãos como a nós mesmos. Entretanto, como podemos pensar em amar os nossos semelhantes em meio a tantas angústias, incertezas, desafios que cada um de nós vive ao longo da encarnação? Como podemos fazer para ajudar o nosso semelhante se talvez nós tenhamos a sensação de que nem estamos conseguindo cuidar de nós mesmos ou daqueles que convivem mais perto da gente? Nós podemos justificar que nós não conseguimos ajudar os nossos semelhantes por todas essas razões. Nós precisamos cuidar primeiro das nossas prioridades para depois conseguirmos ajudar alguém. E isso é muito justo. Mas o que nós temos aprendido também com os benfeitores espirituais, desde sempre, e com grandes missionários, grandes exemplos que nós tivemos como Chico Xavier, é que o melhor caminho pode ser exatamente o oposto desse raciocínio, ou seja, ajudando o nosso próximo, mesmo sem nós termos as condições necessárias, vai nos ajudar que possamos nos sentir melhores, mais felizes. Ajudando, dentro das nossas possibilidades, nós podemos curar as nossas próprias feridas, as nossas carências, colocando o amor ao próximo em ação. Ele mesmo, Chico Xavier, nos deixou o testemunho de que cuidava de si mesmo, cuidando dos outros. As intermináveis filas de pessoas sofredoras que eram atendidas por ele, uma a uma, sendo consolada, amparada, recebendo as cartas psicografadas, eram para ele um bálsamo para as próprias dores. Por isso, quando o desânimo, a ansiedade ou as preocupações nos visitarem, nós devemos olhar à nossa volta e, a exemplo desses grandes espíritos, lembrar que se nós fizermos o bem para o nosso semelhante, mesmo em meio aos nossos próprios problemas pessoais, nós estamos criando condições para o nosso equilíbrio interno, para a nossa felicidade espiritual, para a nossa paz interior. Não devemos esperar. Quando nos faltarem forças ou motivação para fazermos o bem, para compreendermos a dor alheia, nós podemos também recordar as palavras do benfeitor Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, e ele nos escreve sobre o homem bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, aquela que narra a cena do homem que havia sido espancado, estava ferido, e todos passavam por ele, jogado na rua, o ignoravam, até que, enfim, o samaritano, ou seja, alguém que era vindo de um povo que os judeus nem simpatizavam, teve o gesto de parar e auxiliar com tudo o que ele pôde. E então Jesus, depois de narrar essa parábola do bom samaritano, foi interpelado por um doutor da lei, que alegou que não havia compreendido a lição. E ele perguntou: Mestre, o que eu farei para ser considerado um homem bom? E com uma paciência admirável, Jesus respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo. Pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável, e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te segurança. Imagina-te caído e desfalecente na via pública e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem um amparo,
sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por uma moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem uma leve migalha de auxílio, sem perguntar pelo teu modo de crer, sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. E imagina-te fatigado e intemperante, e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E ele respondeu: os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo. E então fica aqui a lição para todos nós. Nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, se estivéssemos naquela mesma situação. E é somente assim que nós vamos aprender a avançar da empatia para a bondade ativa.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje, em especial, o tema que vamos abordar vem bem assim ao encontro do momento atual da minha vida, eu acho que de muitos de vocês. Nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito, mas é tão necessário retomarmos, refletirmos sobre ele, para que a gente possa ter um pouco de paz interior. Creio que vocês concordarão comigo. Somos seres sociais e vivemos a vida de relação. Precisamos dos outros, né? Relacionarmos com outras pessoas, onde quer que estejamos, na família, na profissão, no tempo, na comunidade, na via pública, na utilização de um serviço público ou comercial, enfim. E tratando-se de pessoas das nossas relações mais íntimas, quando o diálogo não flui, quando há desavenças e mal-entendidos, e a convivência fica insuportável. Às vezes ficamos aborrecidos com a atitude das pessoas em relação a nós. É comum nos indignarmos com a resposta atravessada de alguém, né? Da forma como estamos sendo tratados por alguém, enfim, tudo isso, né, nos deixa assim, muito chateados, né? Mas nós precisamos ampliar a questão de como nós agimos em relação ao outro. Aí fica a pergunta que não quer calar. E nós, né? E nós? Como que é? Como que nós estamos tratando as outras pessoas? O que nós pensamos delas? Refletir sobre tais questões poderá nos conduzir a chave que poderá abrir a nossa mente para que tenhamos uma vida melhor, uma vida menos oprimida pelo excesso de pensamento crítico em relação aos outros e mais ação no sentido do que realmente importa para a nossa vida. Na lição Perante os Outros, do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier e de autoria do nosso André Luiz, né? Ele fala logo de início assim, em primeiro lugar, e eu acho que a propósito, né? O autor diz, nunca desestime a importância dos outros. Até os generais mais cautelosos já alertavam os seus soldados sobre a cautela em não subestimar o inimigo. No conselho do autor fica claro que não devemos desdenhar a capacidade intelectual, a condição social, profissional, financeira de ninguém. Percebam que nem sempre expressamos verbalmente o desdém, mas em pensamento, quantas vezes nutrimos por alguém certa distância só por considerá-lo não suficientemente inteligente ou equilibrado? Quantas vezes deixamos de ver ou de ouvir uma pessoa somente porque acreditamos que ela não merece o nosso tempo de atenção? Outro ponto crucial que André Luiz escreve: frequentemente só pensamos na crítica com que os outros possam nos alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. Se pararmos e observarmos, nós gastamos muito tempo pensando exatamente nas críticas que podemos receber dessa ou daquela pessoa, né? Em casos mais graves, há pessoas que moldam assim a sua vida em função
do que devem apresentar ou exteriorizar para não serem alvo da crítica de determinada pessoa. É um desperdício enorme de tempo que, se estivesse sendo bem utilizado, poderia se constituir em preciosas oportunidades de aprendizado que ficam paralisados pelo medo da crítica. Por outro lado, devemos ter boa vontade para avaliar as críticas que recebemos e aproveitar para fortalecer os nossos pontos fortes e eliminar os nossos pontos fracos da personalidade. Lembra-nos o autor que precisamos dos outros para viver, pois é a vida de relação é que nos dá força, é na troca de experiências, é no falar e também ouvir, que encontramos o alimento necessário para o nosso ser, nos conduzindo a decisões que nos levarão aos bons resultados de nossa existência. Uma dica importante do benfeitor é: valorize os outros a fim de que os outros te valorizem. Assim, vamos combater os pensamentos de menosprezo e crítica em relação aos outros. Em resumo, a mania de focar sempre nos defeitos alheios, lembrando que se a nossa postura perante os outros é esta, também estes nos avaliarão com a mesma medida. Desta forma, vamos criar o hábito de valorizar o outro e assim seremos também valorizados, apesar dos defeitos presentes em um e no outro. Isto quer dizer que não devemos pensar nos outros em termos de angelitude ou de perversidade. Sejamos comedidos no nosso julgamento, pois nenhum de nós é plenamente perfeito ou plenamente imperfeito. Somos seres humanos, nós e os outros, com necessidades, medos, sonhos, problemas e lutas. Entenderam? Então ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! Como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Os Últimos Serão os Primeiros, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos itens 2 e 3 do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, nas mensagens dos Espíritos, destacamos as seguintes orientações. Mensagem do Espírito Constantino, Espírito Protetor, que foi nos deixado em Bordeaux em 1863, e a mensagem do Espírito Henrique Reines, deixada em Paris em 1863, as quais esclarecem-nos o seguinte: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade o haja conservado à disposição daquele que o teria de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor, o trabalho. Entretanto, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, e somente quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia, não tenho necessidade de me incomodar por um patrão
a quem não conheço e não estimo. Quanto mais tarde for chamado para o trabalho, será melhor. E continua o Espírito Constantino. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. O que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado aqueles que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? O que será deste? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação. Corjos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. E o Espírito Constantino conclui suas orientações, dizendo que empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Na continuidade, trazemos também a mensagem do Espírito Henrique Heine, que diz: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias, e receberão a mesma recompensa. O que digo? Uma recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã,
para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, encontram-se no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcional ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou, de passagem, o pensamento daqueles que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. E o espírito Henrique Heine conclui suas orientações dizendo que este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola que encerra, como todas as quais Jesus se utilizou falando ao povo, o germen do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os presentes ao passado e ao futuro. Amigas e amigos, os espíritos da codificação deixaram-nos bem claro que tudo na natureza tem uma finalidade, um objetivo, cabendo ao homem buscar esta finalidade e este objetivo, em especial, fazendo sempre o bem sem olhar a quem, no limite das nossas forças, sempre com o coração mergulhado no verdadeiro amor, aquele ensinado e exemplificado por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que divulguem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Boas reflexões e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.